começar hoje. Já vai estar ali a gravação. Bom, vamos começar em 5, 4, 3, 2, 1 e toca a vinheta, Rafael. Começamos aí, ó. Muito bom, muito bom. Começou? Estamos começando mais um. Espera acabar a musiquinha, agora sim, amor. Oi, mais um. Estamos começando, gente, com muita alegria, com muita satisfação de estarmos aqui com você. Mais um Overflow Cast. Muito bom estar aqui com você. Salva de palmas pra Vaza. Tá linda. Mas já? Já, você merece aplausos, Vaza. Você merece aplausos. Mas já? Não, gente, esse episódio forte. É um episódio forte. O tema o Vitor vai falar aqui pra vocês, mas são temas que você escolhe. Então, por favor, não deixe de colocar o seu comentário, de escolher o tema, tá? Pra gente falar aqui com vocês, debater com vocês, enfim. E ativa o sininho, YouTube, Deezer, Spotify, pra que você receba sempre todos os lugares. De que foi pro ar um novo episódio. Eu, Eva Bettini, escutando Overflowcast. Toda semana tô lá escutando Overflowcast. E o tema de hoje, Vitor, qual é? Qual é, Vitor? O nosso tema de hoje é ansiedade. Uma salva de palmas pro Vitor. Vitor, salva de palmas. Obrigado. Muito bom. Tema muito importante. Você ansioso, você que está aqui nos assistindo, comenta aqui. E nos ouvindo. Eu sou ansioso. Então, eu não sou ansioso nada, sou tranquilo até demais. Vamos falar um pouquinho só, porque seria necessário dezenas de programas para a gente poder tratar de todas as esferas da ansiedade. Hoje nós vivemos em ansiedade. Será que o mundo nos incita a ser ansiosos? Ansioso? Eu sou tranquilo demais. Não é ansioso em nenhum momento? Não, imagina. Eu estava ansioso para fazer esse programa hoje. Gente, existem ansiedades que são naturais do ser humano, são necessárias para a nossa identidade e, por um acaso, para a nossa sobrevivência. Mas existe sim ansiedade patológica. E o Milk fazendo uma participação aqui de intruso. O Milk estava na live e agora o Milk está no podcast. Milk, vocês demais. Na próxima edição, o Milk vai estar com o microfone aqui, latindo com vocês, hein? O Milk faz parte do dia a dia. Você sabia, Vitor, que tinha gente que me segue, todo dia tem minha rotina lá comigo, minha rotina, meus processos, né? E o pessoal fala assim, cara, eu podia jurar que o Milk é que você tomava um leite toda manhã. Cara, eu não tomo leite, velho. Não acho nada saudável. O Milk é o Milk. O Milk já é figura carimbada nas minhas redes sociais. E você que não sabe é porque você não nos segue. Então você vai ficar sabendo. Então, como eu estava falando com o Milk que quis participar, ele é muito ansioso, a ansiedade patológica. Agora, o mundo parece que nos incita a ser ansiosos, a sermos acelerados, a sermos reativos. O que a ansiedade gera na nossa vida realmente não é saudável. Vamos pontuar sobre assuntos importantes e na Bíblia sobre isso, né? Sim. Será que na Bíblia fala sobre ansiedade, Vaza? Sem sombra de dúvida. Na Bíblia, a Bíblia é um manual, né? É o manual do fabricante, né? Inclusive, é até engraçado, porque às vezes tem certas situações na nossa vida que a gente fala assim, não é possível que isso aqui tem na Bíblia, está na Bíblia. E está, gente. É por isso que a gente sempre recomenda a ler todos os dias a Bíblia, né? Porque todos os dias você vai ter uma revelação nova sobre a sua vida, né? E a Bíblia vai te trazer também a paz, né? A paz que excede todo entendimento é justamente essa paz que você tem que buscar em meio a grandes ansiedades, né? Ansiedades que são algo extremo, né? Porque tem ansiedade que faz parte do nosso cotidiano, né? Que antecedem, né? Que se expectativa, né? Antecedendo a algo que a gente vai fazer, né? Por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego, aí você fica ansioso, né, no dia anterior, ou vou fazer uma prova para um concurso, aí você fica um pouco ansioso. Tudo bem, isso é uma ansiedade normal, né, do nosso dia a dia. O que é ruim é quando a ansiedade começa a interferir, né, no nosso meio, no nosso convívio, a ponto de fazer com que a gente não consiga fazer nada, que a gente fique paralisado. E geralmente a ansiedade, né, ela leva muito para o futuro, muito pensamento do futuro. Expectativa de
futuro, né? Lá do futuro. Então, assim, bom, eu tenho algo para resolver, eu tenho algo para fazer, ou eu não estou conseguindo fazer algo, enfim, e ela está sempre apontada para o futuro. E é só que ela gera todo no presente, né? A falta de viver o presente. A ansiedade te rouba o presente. E o presente é um presente, mas também é o dia que você tem presente. A ansiedade nunca vai te deixar satisfeito. Por quê? Porque hoje, por exemplo, você consegue atingir um objetivo. Só que assim que você já chega lá, você já fica na expectativa de, epa, e amanhã? E depois de amanhã? E como vai ser? E como será? Um coração ansioso, ele também diminui drasticamente os seus anos, não digo dias não, tá? Anos de vida. Mas por quê? Porque o corpo fica reativo, ele reage a isso. Tem dezenas de estudos, eu não vou entrar muito na questão da ciência da ansiedade, que o cérebro fica consumindo absurdamente energia, ele fica muito ligado e, obviamente, muita energia, muito consumo, ele começa a se proteger. Sabe aquelas amnésias que você começa a esquecer de um monte de coisa? Então, que você começa a esquecer de um monte de coisa. Mas por quê? O cérebro está falhando? Não, ele está te protegendo. Você está com muita informação e ele começa a desconectar de algumas áreas para poupar energia e para que você não entre em colapso. E olha que muitas das vezes não consegue, né? A gente entra em colapso. Eu costumo falar, quando eu liderava os homens, até os atletas do UFC, a gente trabalhava muito o oposto da ansiedade. Gerava uma expectativa positiva em relação a isso, mas a gente vivia o dia presente. 1 Pedro 5,7, que fala assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, ou toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu fico pensando na seguinte imagem, Deus... E eu lançando sobre ele a minha ansiedade. Agora, o que eu vou lançar? É algo abstrato, a ansiedade? Não. Aí é que está. Ele quer dizer o seguinte, que a ansiedade tem nome. Então eu estou ansioso por isso, eu estou ansioso por aquilo. A ansiedade, tudo aquilo que você tem por ansiedade, que você não consegue ainda compreender, tem um nome. Quando você pratica 1 Pedro 5,7, o seu nível de ansiedade já baixa. Primeiro, porque você lança para Deus. Se entrega para ele a sua ansiedade. Segundo, que você começa a colocar nome no que te deixa ansioso. E seu cérebro começa a se organizar em relação a isso. Aí você vê que talvez não seja tão preocupante. Eu acho que nesse negócio de colocar nome, você quer dizer que colocar nome nos sentimentos que a pessoa no que te leva à ansiedade. No que te leva à ansiedade. Por exemplo, eu estou ansioso. Na verdade, é começar a buscar a causa da questão, né? E quando você acha a causa, é o princípio da cura. A pessoa realmente fica num estágio muito de sofrimento, né? Isso leva muito ao sofrimento. E você falou sobre energia, né? Porque a pessoa fica ali pensando no futuro. Consumindo energia. Ele entra em loop, né? Ao mesmo tempo, ela fica cansada. Ou seja, ela não consegue nem fazer nada ao longo do dia, né? Porque ela fica muito cansada, só pensando no que vai acontecer. Tem pessoas que não conseguem nem dormir à noite, de tão ansioso que fica por um projeto, por algo. E aí chega durante o dia, por esse excesso, né, do estresse do cérebro, por esse excesso, ela não consegue produzir aquilo que tem que produzir, né? Ou seja, a gente também vai dar algumas dicas aqui, né, de buscar qualidade de vida. Para quê? Para que se torne algum processo mais controlável, né? Mais palpável no dia a dia. E lembrando que, foi aquilo que o Rafael falou, né? Trazer à luz, né? Trazer do que te causa a ansiedade. Né? Do que causa a sociedade e trazer para a luz, né? Para a luz da Bíblia. Que traz, para trazer toda a paz que excede a todo entendimento para dentro de si. Pensa no seguinte, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito está conectado direto com o Espírito Santo de Deus e a alma já viu aquilo que a gente nem viu ainda. O que os olhos não viram, nunca, jamais viram, a alma já vivenciou. Então nós temos uma alma que já sabe do fim, que já sabe do que já viu, e um corpo desesperadamente corrompido. Que a palavra de Deus fala sobre isso, tá? Não sou eu que estou falando que seu corpo é corrompido, estou falando da palavra de Deus. Ah, vem a regeneração, tá bom, mas o seu corpo é desesperadamente corrompido, ou seja, ela é absurdamente ansiosa. O corpo, obviamente se alimenta do corpo, ele quer se alimentar de coisas e de fatos. Como resolve saciar essa demanda do corpo? Não, fique tranquilo, você não resolve. Então, você não vai conseguir falar assim, meu corpo está saciado, mas você tem como saciar os desejos da alma e os desejos do seu coração, né? Porque a palavra de Deus fala sobre isso. E uma das coisas que eu mais fazia
no UFC era isso, a ansiedade por algo vindouro. Por exemplo, tivemos uma pandemia a nível mundial. Todos entraram em ansiedade. Era uma expectativa de algo que ninguém sabia o que poderia acontecer. Eu me lembro quando eu jogar o lixo. Eu ia todo blindado, né, para jogar um lixo fora. E depois eu tomava um banho de álcool, né, enfim. Por quê? A ansiedade. A ansiedade, se você ia ter o que comer, o que vestir, porque muitas pessoas perderam o seu emprego, empresas fecharam e tudo mais. A ansiedade, se realmente alguém da família poderia morrer nisso, muita ansiedade. E agora, com a questão de governo, eleição, muita ansiedade, expectativa do que vai acontecer. O que a Bíblia fala sobre isso? Não, é porque eu penso o seguinte, tudo aquilo que foge, né, que meio que foge do controle, né? Quer dizer, né? Já que a gente não sabe o que vai vir, obviamente, né? A gente não sabe o que vai vir, mas a gente planeja, né? Teoricamente a gente planeja. Então, quando a gente perde, né, esse controle que a gente acredita que tem, né, desse controle, desse planejamento, faz com que muitas pessoas também gerem, né, a ansiedade. Vamos falar de alguns tipos de ansiedade? Ela entra também muito nessa falta de controle, né? Desse planejamento. Ou seja, eu estou perdendo o controle de algo que está por vir, ou eu não sei o que vai acontecer, e isso me gera muita ansiedade, muito sofrimento, muita angústia, muita perturbação de espírito, né? E você fica reativo naturalmente. Vem cá, você está ansioso, reativo. Todo ansioso fica reativo, né? Porque ele reage às demandas da sua necessidade. Seu corpo fica em estado de alerta, a ansiedade gera isso. E aí, eu sei que você está ansioso para compartilhar esse podcast. Então compartilha, tira esse tempinho aqui, compartilha para todo mundo esse podcast, para os seus grupos do WhatsApp, compartilha como quem não quer nada para aquele ansioso. E comenta aqui, você está ansioso? Vamos falar sobre os tipos de ansiedade? Tem vários tipos de ansiedade. Agora também existe aquela ansiedade, foi como você falou, sobre os sentimentos, né? Sim. Que gera isso. É bom a gente entender a causa para que a gente possa resolver. Sem falar que existe também essa ansiedade onde a pessoa fica tão ansiosa que ela começa a comer muito, né? É porque a alma está aflita, querendo preencher algo e ela tenta preencher. Essa ansiedade é porque algo não foi preenchido, seja na sua formação, na sua criação ou no momento presente. Por exemplo, a pessoa teve uma grande perda, ela tenta tampar o buraco da dor na sua alma com alguma coisa. Agora, o negócio é que às vezes a pessoa não teve uma perda, mas tem uma expectativa de ganho. Olha como é que a ansiedade é tão absurda, né? Sim. E aí a pessoa fica tão ansiosa que ela não aguarda esperar. Eu me lembro de... Bom, vamos lá, vamos falar dos tipos de ansiedade? Então vamos lá. Eu vou citar primeiro sobre a questão dos lutadores do UFC, porque o camarada, imagina só, o maior evento de luta do planeta. Aí o cara fica ansioso para entrar lá. Então ele se dedica, se doa, participa de pequenos eventos oficiais, para ter esqueci o nome, não vou lembrar o nome aqui, que é a sua ficha de lutas para poder chegar a um certo mínimo para poder fazer um teste, né, no UFC. Bom, beleza. Ele foi lá, entrou no UFC, primeiro nível de ansiedade. Segundo, quando ele vai entrar no UFC, ele assina um contrato para fazer uma luta. Imagina só, quando você termina de assinar aquele contrato, o seu cérebro fala assim, eu tenho um desafio da minha vida aqui. Eu deixei de ser uma pessoa de uma vida simples, porque a maioria vieram de vida muito simples, e a maioria absoluta, tá? Isso é em todos os aspectos, né? Você está falando, né, do UFC, mas tem na nossa vida comum, normal, no futebol, né? Você vê isso. Você está ansiosa para falar, né? Não, tu vê essa garotada aí, às vezes é a primeira, nem sei se é a primeira Copa, então assim... eu não sigo muito futebol. O mundo inteiro tá olhando ali para eles naquele momento, então assim, é algo realmente... O que eu apliquei? Quando eu tive com os atletas do UFC, quando eu comecei a tratar deles, ele assinava o primeiro contrato, o seu cérebro falava, eu tenho um desafio da minha vida. Então ele não consegue respirar. Imagina você, ó. Isso aqui eu tenho uma luta. O cérebro dele ficava, eu tenho uma luta, e ele mandava para sua razão, e ele mandava para trás. Resolve esse problema, ele mandava para frente, ele mandava para trás, do seu cérebro pronto, ele estava em colapso, ele não dormia bem, ele não trabalhava bem, ele não produzia bem, por quê? Ele estava ansioso. O que a gente faz quando você tem uma expectativa de um grande desafio, seja ele positivo ou negativo? Agora a gente pode falar sobre dicas, né? Dicas de como diminuir essa ansiedade. O que eu queria concluir sobre o negócio do UFC, o que eu aplicava para que a pessoa pudesse conseguir chegar no seu estado presente. Por exemplo, como é que ele poderia fazer 1 Pedro 5,7 e falar sobre eu estou ansioso pelo quê? Ele tinha clareza do que ele tinha ansioso. Eu estou ansioso porque eu vou lutar.
Você vai lutar quando? Tal dia. Então, beleza, temos menos um problema. O que você faz? Eu trazia os lutadores para o tempo presente, para o seu dia de hoje. Né? Ou seja, para o seu momento atual. Só que isso não se aplica para o lutador, se aplica em todas as esferas. Você está ansioso para ter grandes resultados? Qual foi o seu micro resultado de hoje? Hoje, por exemplo, eu tive grandes atividades em que eu empilhei micro resultados. E isso me dá amplitude, paz, etc. Mas vamos lá. Eu queria passar esse cenário porque você que está aqui ansioso para o que pode acontecer na sua vida, aproveite hoje, desfrute hoje. Para começar, o primeiro passo, 1 Pedro 5,7, lance sobre a sua ansiedade e viva o hoje. Agora sim, vamos falar sobre os tipos de ansiedade. Quais são os tipos de ansiedade que mais acometem as mulheres, amor? Ó, isso não está no script, tá? Estou fazendo essa pergunta avulsa, né? Ai, eu nem sei, não vem nada na minha cabeça. Eu sou uma pessoa ansiosa? Não, mas as mulheres em que você lida têm ansiedade absurda, não? Cada uma tem uma ansiedade de uma forma diferente. Existem muitas mães que têm ansiedade de ter um tempo, apenas ter um tempo para ela. Então, ou seja, ela tem... Ela tem um desejo ou ela tem uma ansiedade? Isso chega a ser patológico? Tem uma ansiedade no qual ela não tem tempo para ela. Tem tempo para todo mundo, menos para ela. Ou seja, ela quer ter um tempo, nem que seja para estudar, então ela fica ansiosa querendo ter um tempo para isso. Só que ela não consegue resolver isso, entendeu? Mas aí foi o que você disse, para quem sabe ler um pinga a letra, né? Se a pessoa traz tudo para o seu modo presente, qual o seu micro resultado de hoje, ou seja, o que você pode fazer no hoje para você ter mais tempo amanhã. Ou seja, eu quero fazer uma palestra, eu quero fazer um bom trabalho, eu quero começar a trabalhar, as mulheres querem começar a trabalhar, ficam ansiosas porque querem começar a trabalhar, querem começar a se sentir mulher de novo, querem começar a produzir. Então, como que a gente pode fazer isso? A pensar no hoje, focar naquilo que pode ser resolvido no hoje. Olha, hoje a minha filha vai estudar tal hora, meu esposo vai fazer isso, meu esposo, o que eu posso fazer para que eu tenha um certo horário em que eu possa trabalhar, em que eu possa, né? Então é resolver o hoje. E todos os dias a gente vai buscando micro resultados ao ponto de tudo ficar ajustável, né? Aplausos para ela. Então, uma das coisas que a gente mais observa no que está acontecendo nesse momento da nossa vida é que as pessoas estão ansiosas com o que vai acontecer com o nosso país. Não somente no país, nós estamos vendo um caos a nível global. E um caos a nível global está um pouco assustador isso. Ou seja, será que a gente vai quebrar? Será que a gente vai poder publicar esse vídeo? Será que eu vou ter trabalho amanhã? Será que vão tomar o único patrimônio que eu tive? Será que, pelo que você vê nas redes sociais, você gera uma ansiedade absurda em relação a isso, né? As pessoas estão ansiosas, as outras não. Então, como aplicar a Bíblia nisso? Bom, vamos lá. Mateus 6, 31, 34. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, ou seja, correr atrás não é algo moderno, tá? A Bíblia sempre foi moderna, mas desde 1900 antigamente as pessoas correm atrás das coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Gente, o que está gerando um mundo ansioso? Falta de Bíblia. Falta de palavra de Deus, falta de expectativa vindoura. Bíblia, falta de descanso no Senhor, porque assim, não é fácil. A dizer que é fácil, não é fácil. Mas é possível, não? Mas isso é um treino diário. Por isso que quando a gente fala de micro resultados diários, de você fazer as coisas diárias, é isso. Porque assim, é igual aquela frase, né? Um milho, né? Como é que é, Vitor? Um milho só por todos os dias, aí enche a boca da galinha. Basta o milho todo dia, de milho, de grão em grão, a galinha enche o papo. Grão, gente. Isso é jargão das antigas, eu sou das antigas, então eu conheci o capitão. Grão em grão, o Vitor falou assim, o quê? Não é da época do Vitor, não, né? Não é, né, Vitor? Ainda é, Vitor? Tá, ufa. Então, de grão em grão, então é isso. De micro em micro resultado, você vai chegar num resultado grande.
Ou seja, você lendo a Bíblia todos os dias, isso vai começar a acalmar o seu coração. Não é só lendo a Bíblia, pegando também algumas dicas. A Bíblia é fundamental, mas você vai começar a pegar as dicas, como você acabou de falar, sobre a respiração. A respiração ela é fundamental para quem tem com crises, certeza. Né, crise de ansiedade compulsiva. Né? Então, tem pessoas que têm a respiração fica ofegante, tem palpitação, tem dores, tem uma fala mais acelerada, dependendo do lugar, né? Tem a tensão muscular. Então a respiração, o que ela faz? Ela vai te trazendo para o modo presente, né? Eu falava muito, hoje nem falo tanto, sobre o mindfulness. O que é o mindfulness? É isso, é você trazer para o presente aquilo que você precisa resolver no hoje, no agora, sabe? E deixar para o futuro as coisas virem, né? Virem aos poucos. Cabe ao seu amanhã o seu próprio mal. Se você fizer as coisas devagarzinho todos os dias, talvez aquilo que você está pensando nem vai acontecer. Na maioria das vezes, pelo que eu já li um estudo, acho que se eu não me engano, 90% das coisas que a gente pensa de preocupação futura nem acontecem. Então, é isso mesmo, mais de 90% dos monstros que nós criamos nunca vão existir. Sabe qual é o pior demônio que assombra a nossa mente? É o tal do e se. E se tu entra num loop do e se que não deixa ninguém fugir da ansiedade, gente. Mas e se eu não tivesse freado o carro, eu bateria, por exemplo. Eu acho que eu quase bati 200 vezes. Não, por quê? E se? Pelo amor de Deus, gente, para que gerar tanta necessidade de concluir os e se's? Sabe uma das coisas que as pessoas geram muito mais ansiedade no mundo de hoje? É por aceitação. As pessoas necessariamente se mutilam para fazer parte de um bando. As pessoas, principalmente os pré-adolescentes, eles se mutilam para poder fazer parte da manada, que é a idade fundamental para se socializar fora do ambiente familiar, e aí se mutilam. Usam drogas, e aí mutilam seu corpo, se defraudam. Para quê? Para estar na moda, para ser radical, para estar em dia, afronta pai e mãe. Isso quando tem, né? Na verdade tem porque foi gerado, mas quando tem presente. Então, isso gera muita ansiedade. Por quê, gente? Eu acho que eu já falei sobre isso. A gente não precisa ficar contando muito para as pessoas o que é o certo e o que é o errado. Sabe que a gente tem o sopro da vida? E quando a gente recebe o sopro da vida, Deus nos traz no nosso íntimo valores morais eternos, fundamentais. Você sabe quando está fazendo mal a alguém. Você não precisa pedir validação. Entendeu? Você sabe quando você está ferindo algo que é a você mesmo, se mutilando. Está fazendo sentido para você? A propósito, Vitor, tem perguntas? Temos perguntas para tudo aí? Eu queria até falar, pode ver, já começar a ver as perguntas aí, Vitor. Mas eu estava aqui me lembrando algo que eu sempre falo para minha filha, né? Que eu falo assim, filha, quando ela quer fazer uma coisa ou quer fazer outra, a Betina ela é muito ativa, né? Aí eu fico, filha, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Eu sempre falo isso para ela. Eclesiastes. E fala mesmo, tá? Falo mesmo, tá? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para brincar, há tempo para estudar, há tempo para dormir, para você ganhar energia, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então é por isso que eu falo, né? Essa importância de fato de você ler a Bíblia, ela te traz à luz tudo aquilo que você precisa, né? Foi aquilo que eu falei, não é fácil, mas com treino todos os dias, isso vai te ajudar muito, a acalmar muito e trazer a paz. Diga. E o meu... Mike tá fazendo barulho. Toda a gravação, gente. Tem um barulho meu. Toda a gravação. É por isso que eu falo, a paz que excede todo entendimento. Ô, Vitor, porque, gente, a toda gravação tem esse negócio apitando e não para. Acontece, né? Acontece. Quem sabe faz um vídeo. Ô, Glória. Não consigo enfrentar alguns problemas do trabalho por ficar muito ansioso com o resultado. Como posso fazer para limpar a minha mente e enfrentar essa ansiedade? Eita. Ele fica muito ansioso no trabalho, por isso que ele, por conta dos resultados, de buscar resultados. Pois é, olha só, né, como é que é uma coisa girando na outra, né? Porque, de fato, a ansiedade vai paralisar ele. Ou seja, ele não consegue trazer respostas para o próprio recurso da vida dele ali, do trabalho dele, para que ele possa gerar resultados.
Né? Então, ou seja, ele precisa de fato buscar mais centralidade, calma e caminhos para que ele possa cumprir com o resultado dele, com a tarefa dele. Existem momentos na vida em que você precisa atender a sua demanda com um percentual maior da sua capacidade. Por exemplo, um jato para decolar, ele tem que usar mais do que 100% da capacidade das suas turbinas para poder subir. Mas se ele se manter assim, vai estourar as turbinas e ele vai cair. No mundo da luta, quando o camarada se prepara para enfrentar um desafio, ele treina sempre treinando alto rendimento acima do máximo, ou seja, é um treinamento fora da curva, que ele passa dos 100% da capacidade da pessoa. Por isso que geralmente todo lutador ele vai fazer um combate profissional com alguma lesão. Está escondidinho, mas tem alguma lesão. Por quê? Ele liga as turbinas para isso. No mundo profissional, a gente, por um determinado momento, a gente também dá um pouco além de si para poder entregar resultados, para poder se consolidar, ou seja, para entrar e depois você traçar o seu plano de voo e ficar em velocidade cruzeiro. Assim também no barco, né, que você às vezes tem que ligar as turbinas para poder decolar e você depois andar em velocidade cruzeiro. No caso da luta, no caso do profissional, ele não pode ficar sempre acima da sua capacidade, ou seja, ele pode sim querer decolar para poder se consolidar no mercado, mas ele tem que entender que ele está dando o máximo dele e ele tem que saber o que ele precisa entregar. Ou seja, essa preocupação necessariamente não vai atender todas as expectativas que ele almeja. Ou seja, eu estou muito ansioso que eu quero entregar resultado. Fique tranquilo. Talvez você não consiga entregar o resultado, mas eu sugiro que você dê o seu melhor, porque é o mínimo aceitável que você faça. Agora, não se mutile, não zele por que você possa fazer. Eu não consegui fazer aquilo. Foca naquilo que você conseguir entregar. Entregou 90%? Cara, isso é um micro resultado. Eu também daria uma dica que é o seguinte, foi tudo aquilo que a gente já disse, por isso que eu digo que é muito aplicável em várias áreas da nossa vida, inclusive também. Organizar a rotina diária, porque o que eu vou fazer, o que eu preciso, né? A pergunta na verdade é essa: o que eu preciso para almejar, para alcançar aquilo? Num lutador, né? Ou seja lá, todos os dias eu preciso treinar assim, eu preciso treinar, sabe, todos os dias. Então faça uma tabelinha, né? Organiza a sua forma diária. Numa empresa, o que eu preciso? Eu preciso contratar pessoas, eu preciso melhorar o processo disso, eu preciso não sei o quê. Então, se ele tiver claramente todos os processos, aquilo que ele precisa para chegar no resultado que ele quer, ele vai diminuir essa ansiedade porque ele já tem uma direção, ele vai ter um direcionamento. E esse direcionamento vai deixar ele mais calmo e muito mais tranquilo para ele chegar no ponto que ele quer, no resultado que ele deseja. Faça o seu melhor, não tenha medo da rejeição, porque por mais que você se doe, virão críticas. Quem nunca criticou e quem nunca foi criticado, né? Por mesmo que você dê o seu melhor, algumas pessoas, eu me lembro de uma pessoa que falou assim, cara, eu fiz um estudo técnico, foram 40 páginas, sabe, um relatório incrível, aí eu fui dar finalmente para a mesa da diretoria, ele fez assim, as 40 páginas, ele virou para a última e viu o preço. Ele dá para melhorar? Aí o cara se sente assim, cara, por que eu fiz aquilo? Tudo bem, olha só, entenda uma coisa, em dado momento ele vai consultar as páginas. Fica tranquilo. Só que aquilo ali pode ferir uma pessoa que está fragilizada. E o que mais importa? Muitas pessoas pegam 10 páginas e ele vai ver o preço. Entendeu? Então, dê o seu melhor e não gere uma expectativa de rejeição, nem medo. Isso, não gera expectativa e assim, se não conseguir alcançar dessa vez, pelo menos você vai tendo essa diretriz, essa organização, cada vez que passa você vai melhorar mais o seu resultado. Vamos lá, próxima. Saímos de um aluguel para uma casa própria, financiada. Mas meu marido está ansioso porque tem medo de perder o emprego. Como posso ajudá-lo? Se ele perder o emprego, é só olhar um ao outro. Então, simples assim. Porque assim, gente, ainda mais, né? Pergunta boa, né? Seja o trabalho que for, gente. O que acontece no mundo social, na sociedade, se é isso. As pessoas às vezes ficam no seu emprego, fazem como se diz, sonhos ou pautado exclusivamente no seu emprego. Pautado naquilo que se prende todo no emprego de compromisso financeiro. Então, o que eu falaria? Não pense que vai perder o emprego. Já comece a trabalhar de uma forma em que você possa
ou a sua esposa, ou você, ter um outro rendimento. Ou seja, você vai ter aquele trabalho, vai buscar outros rendimentos de outras formas, para que você não simplesmente fique só baseado naquele dinheiro. Porque se você perder o emprego, você terá outras fontes de renda, e tendo outras fontes de renda, né, você vai conseguir também ter tempo de repente, de arrumar um emprego ou empreender. Aplausos para ela. Ai, meu Deus. Gente, você tem emprego, você está começando a ganhar o seu recurso financeiro, ou então você é um empreendedor pequeno, você chegou na linha break-even, né? Aquela linha do meio, que você está 0 a 0, você pagou... Vamos falar break-even point, né? Ou seja, você está na linha seguinte, tudo que eu ganho, eu consigo pagar todas as contas. Para o empreendedor, isso, nossa, isso é uma assim, uau! Agora, a partir do momento que você ganha R$1 a mais, você tem que pegar o seguinte, o que eu faço com esse R$1 para me dar mais? Agora eu tenho um emprego. O emprego necessariamente para a sua casa e seu sustento, porque é o mínimo que ele pode fazer. Ou seja, você comprou uma casa, legal. O medo dela realmente é uma ansiedade que pode ser tratada. O que você tem que fazer partindo dali? Gente, sem grandes luxos, pegue o recurso que sobra e reinvista. Começa a fazer um microempreendedor. Eu estava conversando com o executivo de uma grande rede televisiva aqui no condomínio no fim de semana dele. Ele falou assim, eu estou cansado de trabalhar lá. Eu falei assim, cara, no tipo de negócio que está, com o grau de relacionamento que você está, se você vender balinha, tu fica rico. Só pelos seus relacionamentos. Você, cara, essa balinha aqui custa R$1 no trem, eu vou vender a 50. Pelo nível de pessoas que ele tem, ele vai fazer 50 mil. Mas por quê? Intraempreendedorismo, ele está fazendo o que a empresa dá para ele, que é uma relação de negócios. Relações de negócios são com pessoas. E você está trazendo algo novo. Então ele pode começar a fazer um empreendedorismo interno. Para quê? Para gerar recursos. Sabe qual é o maior medo? A pessoa tem vergonha. Acha que faz vergonha trabalhar. Gente, trabalhar não é vergonha não, tá bom? Trabalhar não é vergonha não. Agora, o que você pode fazer para ajudá-lo? Concluindo, incentive ele a fazer isso. Seja grata porque ele foi ousado em comprar um patrimônio para vocês. Então, lança sobre Deus, sobre toda a sua ansiedade. Senhor, eu estou com medo, dá nome à ansiedade. Eu estou com medo do meu marido perder o emprego, a gente não conseguir pagar a casa. Pronto. Agora, em vez de você pode mudar o cenário, como você falou, mudar a forma como você vê. Se ele perder o emprego, ele vai cair para cima. Tem uma brincadeira que fala, cair para cima, ele vai arrumar um emprego melhor. Entende? Já parou para pensar nisso? O que eu sempre trago, a cerne da questão é o seguinte, foi o que você falou. Eu estou ansioso, tá? Por um motivo. Qual é o nome da ansiedade? Eu estou com medo de que meu marido perca o emprego. Ok. Agora, a forma de pensar, o que eu posso fazer se ele perder o emprego? Quando a gente começa a fazer esse jogo, né, de trazer para a responsabilidade o que eu posso fazer, a gente começa a buscar soluções. Por isso que também eu falo o seguinte, gente, sempre buscar o autoconhecimento, né, as informações, ler livros, estar em network, estar do lado de pessoas, fazer junto com a gente o nosso overflow, né? Transborde, querido. Nós temos que estar presente no nosso overflow, porque que energia, né? Esse tipo de autoconhecimento para a sua vida. Agora, quer ver uma coisa interessante? Eu, no recomeço, eu apliquei uma técnica que eu apliquei nos atletas. Apliquei também na minha vida como atleta e vou recomendar que vocês apliquem também. Tipo assim, quando eu recomecei meu negócio, e eu vou lançar um método sobre esse assunto, e tem um pouco da minha história aqui, ó. Aqui tá na hora, né, de fazer o... Pausa para o jabá. Pausa para fazer o pitch. Fazer pausa para certo, o pitch. Tem um pouco da minha história aqui, eu tratei de lutadores e o que acontece? Eu fiz o que eu apliquei nos atletas. Por exemplo, antigamente, quando eu recomecei do zero, gente, se eu perdesse um cliente, eu perdi uma noite de sono. Porque eu falei assim, cara, não é nem perder. Eu penso no seguinte, isso tem mais de uma década, tem uns 13, 14 anos. Só de pensar na possibilidade de perder. Só que isso poderia piorar. Se eu não tivesse tratado isso, né? O que eu comecei a fazer? A aplicar o que eu apliquei nos atletas na minha vida, como atleta. Meu irmão, uma vez, na véspera de um campeonato, ele falou, cara, tu luta amanhã e dormiu a noite inteira. Eu falei, cara, eu tenho certeza do que eu já fiz. Era até ontem, tal hora, eu estava acima do peso, eu corri com saco plástico, corri pra caramba, perdi líquido, chupei gelo e tal, para ficar na balança, certinho. Então, até ontem, o que eu podia fazer está feito. Ponto. Não tem mais absolutamente nada
De que me preocupar com isso? Nada, dormi a noite inteira, fui me divertir. Na final, falei pro cara, vamos se divertir. Eu acho que ele tomou um back quando eu falei isso para ele. Que ele falou assim, cara, estamos na final. Ele me chamou para se divertir. Deve ter sido meio impactante, mas, cara, eu estava divertindo, porque o que eu tinha que fazer está feito. Entendeu? Então, se preocupa com o que você tem que fazer, o que vai acontecer. E sabe o que eu aprendi com isso? Aí eu comecei a tratar de homens, muitos homens. Eu não perco, pode parecer estranho isso, né? Eu não perco uma noite de sono preocupado com ninguém. Posso estar tratando dos 10 mil homens. Ninguém me tira uma noite de sono. Por quê? Porque eu dou aquilo que eu aprendi, eu trato aquilo que eu já tratei, seja nos atletas, seja no que for, e depois vira uma página, porque a minha parte está feita. E é claro que a gente tem um pouco de desenvolvimento, e aí sim descobre. Olha, você é um santo guru, não. Por uma questão de sobrevivência. Você tem que entender que por uma questão de sobrevivência, você tem que seguir a Bíblia. Para você sobreviver, né? Vamos lá, isso aí. Vitor. E hoje está indo longe. Vamos avançar, vamos embora, vamos arrebentar. Percebo que meus filhos estão muito ansiosos para forte. tudo. Eu gostaria de saber o que eu posso ter feito de errado e o que eu posso fazer para corrigir esta situação. Os filhos são o espelho dos pais, né? Então, os filhos, eles realmente copiam muito aquilo que os pais são. Então, eu percebo muito isso quando a mãe é muito ansiosa, o pai é muito ansioso, quando reverbera e transporta isso pelo dia a dia, por exemplo. Vamos embora que a gente tem que fazer isso, tá pensando naquilo ali. Eu não consigo, por exemplo, ela é uma mãe, eu não consigo perder peso, tudo isso, né? Então ela tá ansiedade. Quando a mãe tá lá, tá comendo muito, não para de comer, ansiosa, a filha vê isso, o pai, eu tô falando mãe porque eu sou mãe, então tudo isso, os pais eles não percebem, mas todo o comportamento que a gente tem dentro da nossa casa, isso vai servir como um espelho, como fonte para nossos filhos, né? Então é por isso que eu tento buscar o quê? Sempre aqui em casa, né? Dando um exemplo. Buscar ter um time para tudo, né? Ter um tempo para tudo. Até para todas as coisas, né? Exatamente. A minha filha acorda tal hora. Se você me perguntar que horas que ela está pronta para ir para a escola dela, eu sei. Que horas que eu tenho que acordar ela, eu sei. Por quê? Porque eu não fico atropelando as coisas. Eu organizo, foi aquilo que eu falei. A gente organiza. Por isso que eu digo que todas as dicas que a gente dá aqui, as dicas para toda a nossa vida. Então eu já sei organizar o meu dia. Então eu vou lá, eu acordo ela, eu tenho que acordar ela até tal hora, porque eu tenho que ter 1h30 no mínimo. Eu tenho que ter 1h30 no mínimo para arrumar ela, para a gente poder tomar café juntos como em família, para eu poder ter tempo de arrumar o cabelo dela, porque se eu arrumar com pressa ela reclama. Dá banho nela, dá banho e tal. Então, ou seja, se eu não fizer isso com muita paciência, com muita calma, né, e tudo mais, e ter esse tempo, isso vai começar o quê? E se eu for aquela mãe afobada, né, porque tem que fazer tudo, já acorda atrasada, e não sei o que, e faz não sei o que lá, e vai... Como é que a criança vai ficar? Ansiosa, irritada, chata, não vai entender nada de processo de nada. Ou seja, tá vendo a mãe, a forma que a mãe age e como é que a filha vai reagir? Do mesmo jeito. Não tem como. Vaza, e você já viu aquelas mulheres que querem fazer de tudo e não conseguem fazer nada, tu vê que tá tudo estabanado por conta da ansiedade? O que seu filho vai fazer? Vai reproduzir. Sabe qual é o ideal das crianças? E geralmente as crianças são um pouquinho ansiosas, não são aceleradas, né? Traga ela para o tempo presente. É muita energia, gente. É uma bomba. Pum. Traga ela para o tempo presente. Entendeu? Traga ela para a centralidade. Você é o treinador da criança. Traga ela para a centralidade. Não faça reverberar a sua ansiedade nela. Respira fundo. Medita. Geralmente eu conto de 5, às vezes minha filha está assim, agitada, eu quero fazer um... Conta até 3. Eu conto 5, 4, 3, 2, 1. A gente explanou bastante coisas aqui, né, amor, sobre a ansiedade, mas a ansiedade tem tantas coisas, né? Hoje o mundo está exigindo tanto. Sabe, hoje tem muitos pais que falam assim, na minha época era difícil, hoje é mais fácil. Cara, não é mais fácil. Para os adolescentes não está sendo mais fácil. Tem muita informação muito ruim. Tá muito grande. Eles estão sofrendo muita pressão. Tem muito jovem, pré-adolescente, né, que já estão até pagando de adultos, sofrendo com automutilação, com uma ansiedade severa. Entendeu? Por quê? Porque se exige tanto, e ela não consegue entregar.
Isso é muito ruim. Poxa, antigamente você ter um nível superior era uma conquista incrível. Hoje é igual papel higiênico. Me perdoe fazer uma analogia tão ruim, mas eu achei pior. Ah, mas você tem que ter. E, cara, calma. Vai desfrutar a sua vida, filho. Vai cuidar da sua vida, que ela é fantástica. O que eu acredito que a criança, até os 6 anos, acredito eu, 6 ou 7 anos, a ansiedade dela, tá? Se não for algo realmente, uma parte mais clínica, né, mais desafiadora, digamos assim, mas eu acho que a ansiedade dela vai se espelhar muito nos pais, sabe? Eu acho que vai se espelhar muito nos pais, ou até mesmo no meio onde a volta, né, seus colegas. Da escolinha dela, é isso que eu falar, da escolinha onde ela está, como são as crianças. Eu converso muito com a minha filha. Então tem coisas às vezes que minha filha fala, eu sempre pergunto, eu deixo ela falar, ela gosta de conversar, eu deixo ela conversar, eu deixo ela falar, e para eu tentar entender o raciocínio dela, e depois eu pergunto, filha, onde é que você aprendeu isso? Onde é que você viu? Por quê? Porque eu preciso entender qual está sendo a maior referência dela. Ou seja, a gente tem que se preocupar, né, nós como os pais, a gente tem que se preocupar como um todo, né, da criação do nosso filho. Sabe, Tem mais perguntas, Vitor? Tem mais perguntas? Já estamos voando, hein? Já estamos com o tempo bem acelerado. Bom, traga seu filho para o tempo presente. Não fique ansioso. A ansiedade, por exemplo, hoje eu atendi um homem. E ele estava bem triste e ansioso porque a filha dele está tomando decisões. E decisões que ele sabe como pai e como homem que vão trazer consequências negativas. Vai frustrar. Sabe, os olhos deles encheram de águia e meu coração se entristeceu. Porque é uma ansiedade em querer mudar algo que não cabe mais a ele. E essa ansiedade gera uma depressão. Entendeu? Por quê? Porque você tentar mudar aquilo que não compete mais a você, você dá a instrução, você dá a direção, você leva os princípios e a pessoa decide por outras coisas, você é assim como um filho pródigo, sabe? E você tem que saber também até que ponto você pode ir e falar assim, Senhor, até aqui eu estou lançando sobre ti a minha ansiedade. Porque essa ansiedade, que é algo que você não tem poder de escolha, você não tem poder para mudar, gera muita tristeza e depressão, né? Agora, também é bom estar com o coração preparado para que quando voltar a pessoa bem arrebentada, não usar aquela célebre frase, né? Tá vendo? Eu te avisei. Cara, porque isso mata, porque a pessoa volta já contrariada de si, das suas decisões, contrariada porque está voltando para uma pessoa que ela sabe que deu a instrução do caminho que deve andar. Enfim, ela está toda moída, entendeu? Então, o ideal é tratar o homem para que ele não utilize isso. Assim como o filho pródigo, o pai não recebeu jogando na cara, ele nem tocou no assunto, ele falou, vou fazer uma festa. Bom, eu queria concluir. Você tem algo? Tem mais perguntas? Avançamos demais. Eu acho que foi fundamental isso que você falou, porque foi aquilo. Cara, isso toca no coração, né? Sobre. Tem coisas que não estão no nosso controle. A gente consegue planejar algumas coisas sim, né? Mas nem tudo está no nosso controle. Por isso que a gente tem que lançar sobre a ansiedade. Está no controle dele. Então você pega aquilo que você não tem controle, bota no colo dele e fala, Senhor, eu estou botando sobre ti porque você mandou, porque eu acho estranho, mas você mandou, tá no teu colo. Por que é estranho? Você fala assim, cara, Deus, eu vou jogar meus problemas no teu colo? Não é uma coisa incoerente, cara? Mas ele que manda, então faça. E a ansiedade profunda, né? Essa ansiedade, todos os dias a pessoa nunca ser bastante, tem essa ansiedade. Sentindo isso, leva a uma depressão, né? Sim. Leva a uma depressão, e o que acontece é que, assim, foi por isso que a gente deu essas dicas de todos os dias você ter um micro resultado. Todos os dias você anotar o que está te gerando essa ansiedade. E você entender e fazer aquela pergunta, o que eu posso fazer para poder sair desse estado de ansiedade? O que eu posso fazer? Hoje eu posso... o que eu preciso fazer? Caminhar, eu preciso organizar as minhas coisas, eu preciso organizar minhas tarefas do dia a dia, eu preciso... porque eu vou fazer uma palestra, eu não sei palestrar. Então o que você precisa fazer? Começar a aprender a falar melhor, né? Cuidar de si. Cuidar de si, ouvir algumas pessoas falando, pegar algumas dicas. E se você fizer isso todos os dias um pouco, ler a Bíblia, ter o seu momento de devocional com Deus. Então se você fizer isso todos os dias um pouco... Cara, isso resolve muito. Vai chegar, exatamente. Isso resolve chegar no momento muito, que você cara. fala, cara, era tudo isso que você precisava fazer, só que aí é aquilo que a gente diz. Primeiro você faz a sua parte,
você coloca Deus em movimento, né, claro, né, na sua vida, e deixa que Deus faça o resto. Esquece um pouco de trabalhar só com as suas forças, porque quando você entender que não é sobre a sua força, não é sobre você e sim sobre Deus, aí você vai aprender de fato a descansar no Senhor. Uma salva de palmas. Eu quero concluir falando sobre isso. Teve uma época da minha vida que eu estava ficando ansioso, porque você pode deter da ciência, você pode saber o porquê, você pode dominar sobre tudo, mas você pode sofrer também do mesmo problema. E é estranho e chega a ser engraçado, que você fala assim, eu sei o que está acontecendo e eu sei agora o que eu preciso fazer, mas vontade zero de fazer. Mas você tem que fazer. Mas você vai virar um outro podcast. Eu quero encerrar falando Filipenses 4, 6, 8. O brabo, já Filipenses brabo? Você quer ler? Não, eu tô com outro. Fala você. Ela tá com a dela aqui já. Deixa eu ver. Eu nem... Isso aqui eu fiz um treinamento que eu inclusive vou dar um dia desses aqui na minha rede social. Eu vou falar sobre isso. Fala o seu. Lucas. Então lê lá do Lucas. Doutor Lucas. Se preocupar pra quê? Aí tá aqui, né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Lucas 12, 25, 26. Está preocupado com o que? Tu não consegue mudar nada, você não tem poder para isso. O problema é a nossa queda adâmica que acha que a gente é capaz de resolver as coisas com as próprias mãos. Filipenses 4, 6 a 8 diz, não andei ansiosos por coisa alguma, olha só. Não é por alguma coisa ou outra, é por nada. Não fique ansioso por nada. Ah, é por causa da minha filha, nada. Ah, é por causa do meu cachorro, nada. Não andem ansiosos por coisa alguma. Você não deve andar ansioso. Aí você fala assim, mas eu não consigo. Olha só, se ele não falasse não andem, é porque você é capaz de decidir se você vai andar ansioso ou não. Você tem poder de escolha. Na palavra de Deus, ele só manda você fazer algo que você é capaz de fazer. Certo? Então ele está falando, não ande ansioso, você pode decidir isso. Mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, ele dá uma dica para que você diminua a sua ansiedade. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui ele dá duas ordens de coisas que os homens falam que não conseguem fazer. Primeiro, não andei ansioso. Você pode decidir não ser ansioso. Senão ele não escreveria isso. Ele fala assim, tenta não ser ansioso, filhinho. Não, ele fala, não andei. E por último ele fala, pensem em coisas boas. Você escolhe o que você pensa. Fazendo essa receita de bolo aqui, você vai fazer assim, ó. Chave de ouro, né? Filipenses, né? O que quer dizer com isso? A igreja de Filipe estava todo ansioso, porque ele manda uma carta para uma igreja. Estava todo mundo, mesmo sendo crente, ansioso. Então, ser ansioso também não é pecado não, tá bom? Faz parte da nossa natureza humana. Fechou? Fechou. Muito bom, estamos encerrando mais um Overflowcast sobre ansioso. Eu estou aqui ansioso para saber se você anda ansioso por alguma coisa. Comenta aqui, eu quero saber quantos compartilhamentos você vai fazer. Qual foi a chave que você tirou desse podcast aqui? Anote aqui, eu estou ansiosa. Que você coloque aqui, tá? E também diga pra gente quais são os próximos temas que você deseja ouvir da gente, tá bom? Abraço! Um grande beijo. Tchau! Tchau, tchau!